Obrigado, Andrei. Isso daí. Vamos lá para as perguntas? Vamos lá. Pastora Ana Maria disse assim: como você conheceu a Sueli? Eita! Tudo bem, pastora Ana? Paz. Boa Pastor, noite. rapidinho. Sim. Eu brinco aqui pros casais, né, quando vem aqui, e eu falo assim: faça a sua noite. Certo. Garanta a sua noite agora. Agora é seu momento, porque vai ficar gravado. Depois, né, quando tiver aqueles contratempos, né? A gente tem aqueles momentos de rusgas. Aí você pega esse corte e mostra pra ela. Fala: meu amor. Aqui. E aí, dá uma levantada, dá uma moral no... Isso, no dá uma moral. E aí o Mateusão vai fazer o corte bonito agora, né? Então, agora, pastor, como que você conheceu a sua amada esposa? Pastora Ana, nós morávamos na mesma vila quando nós éramos crianças. E da minha casa, na casa dela, a diferença eram 4 casas. Embora eu morava num quarteirão, ela no outro, então tinha a minha casa, mais uma casa, a rua, 3 casas e a casa dela, né? Então a gente cresceu junto. Era na mesma escola? Era na mesma escola que eles estudavam? Lá tinha 2 escolas no bairro, né? Tinha o Arlindo Pinto e o Uhum. Anchieta. Eu estudei no Anchieta e ela estudou no Arlindo, né? Então a gente se conhecia da rua, mas aí tinha uma divisão. Algumas pessoas foram pro Arlindo, outras pessoas foram pro Anchieta. Mas a gente estava sempre junto ali, com o pessoal da vila toda lá. Esse dia eu tive um domingo, um bate-papo gostoso com a minha irmã, com o meu cunhado lá em Guarulhos, a Nelly e o pastor Alexandre. E a gente recordando da infância, choramos, foi muito bacana, cara, muito bacana. Porque, embora toda aquela dificuldade, né, que também a Sueli passou também dificuldade, também teve o abandono do pai e tal, né, e junto com as irmãs dela e tal, o irmão caçula, o Edson, o nosso cunhado e tal, o cunhado. Então a gente brincava ali na rua, de mãe da rua, de amarelinha, de pega-pega, de esconde-esconde, de bicicleta, de carrinho de rolimã. Eu até estava falando com a sua avó, né, a minha sogra, a dona Benedita, se ela lembrava. Teve um dia que a gente fez um carrinho de rolimã grande. A rua lá ela foi asfaltada em mais ou menos 1975, né? Então, eu lembro que a gente fazia os carrinhos de rolimã, a gente descia, uma descida íngreme, né? Então a gente descia. E aí o Bebeto, que era um vizinho amigo nosso lá, da Igreja Batista, a família da Igreja Batista, pessoal muito, muito gente boa demais, que a gente ama de coração, tem muita saudade deles e tal, da nossa infância. Ele fez um carrinho bem grande, e a gente chamava ele o carrinho de farinha, né? E cabia umas 10 pessoas, e a dona Dita foi junto com a gente. E a gente desceu a rua, a dona Dita é a minha sogra, né? A gente desceu a rua ali a Laurentino Xavier dos Santos ali, e lá no meio tinha uma lombada. E a hora que passou a lombada, o carrinho começou a bambear para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Enfim, a metade foi para o Tite-Setúbal e a outra metade foi para o Santa Marcelina. Todo ralado. Tudo ralado, cara. Você lembra de uma cena de uma menina no Vietnã que sai peladinha, correndo assim, ó? Já. Todo mundo pingando sangue, assim, ó, Nossa. pingando sangue ralado. Então, eu conheço a Sueli desde sempre, cara. Desde a minha infância, não dá pra falar, eu conheci a Sueli nessa época. A gente cresceu Mas junto. como que foi a questão do início ali de pensar: opa, tô olhando essa menina diferente. Aí vem as músicas, né? Aí começa a ouvir o Casey and the Sunshine Band. Eita, aí vem aquelas músicas. Maravilha. Então, aí eu tinha 15 anos e nessa época eu saí da escola do Anchieta e fui estudar lá no Arlindo, né? E ela morava em frente à escola do Arlindo. E aí, nessa época, eu estava sem nenhuma namorada, ela também não estava namorando. E a gente ficava na porta ali da casa dela, batendo papo, né? O Bebeto, o Pete, uma série de pessoas ficavam ali conversando e tal. E aí a gente começou a flertar um com o outro, né? E aí, daqui a pouco, começava... tem até um... Começava a flertar um com o outro e tal. E a gente começou a namorar. Não foi fácil, né? Quem conhece a nossa história, foi um namoro muito difícil, longe de Deus, longe dos padrões cristãos. Não recomendo ninguém começar da forma que eu comecei. Eu, com 18 anos, eu já era pai, né? Comecei a namorar com 15. Não faz isso, cara. Você é pai? Não faz isso. Pior que o Binho tá na live, não faz isso. Binho, não foi culpa nossa. Meu filho, eu prometo que eu vou estar conversando depois com esse técnico de som aqui. Não tem problema. Então, eu já era pai, vivemos
ali na casa da minha sogra, lá num cômodo pequeno, que existe até hoje lá. A gente morou lá também. Morou lá também, a gente né? morou lá também. Então passamos muita dificuldade. Na época eu me casei, eu era office boy. Eu ganhava um salário mínimo e meio, para você ter uma ideia, muito mal. Uhum. Aí um amigo meu ficou com dó, né, da gente, falou, pô, né, arrumou um outro serviço, fui trabalhar como auxiliar de despachante numa agência de turismo, aí comecei a ganhar mais, mas também não tinha juízo, minha vida era imediatista, né, então eu ganhava o dinheiro e queria beber e queria curtir, porque o amanhã para mim não tinha importância nenhuma. Lembro do meu irmão Joel, um dia ele perguntou se eu não tinha vontade de tirar a habilitação. Eu fui tirar a habilitação, já era um homem, cara, porque eu não tinha vontade de dirigir, não tinha nada, porque para que eu quero isso, né? Eu vou viver essa realidade. Falei, não quero ver isso, não. Para mim tá bom e tal. Então, assim, a gente namorou por volta de 2 anos e meio, nos casamos, passamos muitas privações, muitas dificuldades. Depois eu entrei na polícia, eu já tinha 2 filhos, o Júnior nasceu em 88, foi quando eu entrei na polícia. O salário de soldado naquela época era pesado, era pouco, né? Pouco, né? Pouco, né? E aí eu tinha que fazer outros tipos de trabalho para complementar e tal. E aí fomos tocando a vida, né? E aí eu creio que quando eu encontrei com Jesus, Jesus começou a me ensinar a ser um administrador, porque a palavra é mordomo, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus... A nossa vida, a gente é a mordomia da vida, é a mordomia do tempo, é a mordomia do dinheiro, é a mordomia da amizade, é a mordomia da família. Tudo que é nosso não é nosso, é de Deus, né? Sim. E um dia ele vai cobrar da gente, quem tem que devolver para ele. Ele falou, cadê a mulher que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Aliás, eu lembro de um monólogo, de uma pregação de um monólogo que o pastor fez no Brasil para Cristo. E a gente vai ter que... Sobre a pérola, né? Sobre a pérola. E a gente vai ter que devolver tudo para ele, né? Então eu comecei a aprender com Jesus. Inclusive na nossa comunidade, sempre que eu oro, normalmente no momento da consagração ali dos dízimos, das ofertas, o que eu peço para Deus é que Ele nos dê sabedoria para que nós sejamos mordomos daquilo que Ele nos dá. Porque o profeta Ageu fala, né, tem gente que ganha dinheiro e junta como se fosse num saco furado. Então era assim, então tudo que eu ganhava, tudo que eu tinha, era um saco furado. Caía e eu gastava com um monte de coisa. E depois na segunda-feira eu não tinha mais dinheiro às vezes para comprar uma comida, às vezes para comprar ir numa feira e coisa e tal. Uhum. E eu tive que aprender, e Jesus foi me ensinando nesse caminhar com ele, que eu tenho que gerenciar, administrar o que ele me dá. Então, foi assim, irmã, uma história meio difícil de 2 jovens que se encontraram, desorientados, casaram da forma que a gente casava antigamente, fora de tempo, sem direção de Deus, pagava o preço por isso, e tudo isso foi preço que eu paguei pela minha atitude inconsequente. O pecado, ele tem uma consequência, né? Toda causa tem uma reação, não tem Sim. como fugir disso, né? As leis de Newton, né? As leis de Newton, E no mundo espiritual tem a semeadura e a colheita, né? Então, a gente semeia voluntariamente, mas colhe obrigatoriamente. Então...